somos uma graça, estamos com a Lê Saraceni, que é dona da Tentação. Bom, para começar a Tentação, falei para ela que eu estava abismada com tudo que tem na loja. Aí ela me falou uma coisa que tem que ser o início da reportagem, é essa, que Tentação, o nome veio do Silvio Santos. Que ela estava vendo o Silvio Santos, e ela falou, puxa, Tentação é o nome. Então ela pegou o nome fantasia para a loja dela. Mas a loja é um escândalo. Toda vez que eu vou lá, eu tenho a planta enorme, branca, que a primaveras não é. Cerejeiras lindas, tenho as toalhas, tudo dela é ótimo. Os isqueiros são fantásticos, tudo dela é bom. Se eu for lá, dá para passar, você tem que tirar 3 horas e falar, eu vou na Tentação. Aí você sai de lá, você compra tudo. Todo mundo que serve é ótimo, são simpaticíssimas. Bom, ela está de parabéns. Agora ela vai contar a história dela para chegar lá. Como ela chegou lá? Pois desde pequeno meus pais foram empreendedores, né? Mas essa loja, ela veio de Jundiaí, onde eu saí de um casamento violento. Você morava em Jundiaí? Eu morava em São Paulo e essa loja era em Jundiaí, mas estava no meu nome e a gente tinha bingos na época e tudo mais. E aí aconteceu um fato violento e eu saí de casa, né? E vim para o Guarujá com os filhos pequenos. Com 4 filhos pequenos, pobre de maré desci, saindo de um casamento de alto padrão para uma dificuldade financeira muito grande, depressiva e tudo mais. Tava para fechar a loja. E a loja estava lá? A loja, não. Aí, com a separação, como estava no meu nome, a loja veio pra mim. Ah, tá. Só que meu pai, como eu estava depressiva, quando meu pai foi abrir a loja de Jundiaí, tinha sido despejada. Um ponto que era nosso, que estava no nome do pai, enfim, né? E aí, a gente não tinha recebido nenhuma notificação. Meu pai tinha um pontinho aqui, onde ele fazia persianas, né? Que era onde ia ser o futuro dele de aposentadoria. Aí por isso que veio pra cá, porque já existia, assim, um ponto pequenininho, no número 60. E aí nós passamos 7 anos, eu depressiva, e eu falei, vou fechar a loja. Não aguentava mais, né? E foi aí que entrou o empreendedorismo na minha vida através do marketing. Veio o Sebrae, eu comecei a estudar um pouco do Sebrae e comecei a aplicar o Facebook. E aí eu falo assim, que quando você muda externamente, internamente você muda também. Foi quando eu voltei a sonhar usando as ferramentas de marketing. Por isso você falou que é tão importante. Por isso que eu acho não, tenho certeza que o quanto é importante você nunca parar. 2 anos depois eu já estava dando palestras, né? Eu já estava ajudando mulheres, já participei de programas internacionais, Eu Não Vou Me Calar, que é contra a violência doméstica. Comecei a palestrar sobre isso e entender que, assim, como honrar a sua história. Sim. Então a loja, ela começou, eu falo muito para os empreendedores, você precisa resolver um problema. Sim. Eu não posso vender algo que não seja para resolver um problema seu. Sim, sim. Então, para eu saber o que você precisa, eu preciso te ouvir. Graça, o que é que você precisa? Eu estou precisando de tal coisa. Então a gente marca lá o que a pessoa está precisando. E foi assim que eu comecei, né? O que você está precisando? Sempre tem que resolver um problema. Sim. A sapateira, né, que é o meu case de sucesso e está em falta, inclusive, foi para resolver um problema meu. Porque eu com 4 filhos pequenos, você imagina, quando eu chegava em casa, não era só 8 chinelos que estavam espalhados. Sim. Era 300, porque os amigos todos iam em casa, que eu preferia que os amigos fossem em casa. E você quer uma coisa mais louca do que você chegar em casa e assim, eu não tenho quintal, é entrar e já tô na casa. Sim. Eu vi aqueles sapatos, já me dava que vontade de puxar todos os meus cabelos, gente, juro por Deus, me dava vontade de puxar todos os cabelos. Eu vi aquele sapato, dava vontade de... Como eu não gosto de grito, eu gritava pra dentro. Aí você falou, eu tenho que resolver um caso. E aí veio a sapateira. Eu falei, levei a sapateira pra minha casa e gravei. Eu falei, nunca mais, a partir de hoje, vocês vão ter a sapateira, o sapato no chão. Sim, sim. Porque o que a mamãe fala, eles cumprem. Sim. Mamãe mandou, assim, meus filhos são sim, não, talvez a mamãe vai pensar. Né? Então a mamãe falou assim, vocês podem trazer quem vocês quiserem, podem fazer o que vocês quiserem, desde que
o sapatinho O vai sapato colocar fica na no lugar sapateira. Foi ótimo. Acabou a discussão. Sim. Porque o meu problema não era o sapato que ficava lá ou a sapateira. O meu problema era brigar com os meus filhos, Sim. porque o sapato estava Sim, no chão. tava incomodando. E qual que era o problema? Eu não tinha dinheiro para comprar uma Sim. grande sapateira, né? Então, eu consegui trazer uma sapateira, que é uma organizadora de qualidade e que resolvia o Sim. problema. E as escolhas dos produtos da tentação tem a ver com isso. Por isso o papel de parede. Porque o papel de parede, se você coloca ele na parede, ele vai ficar 10 anos e aí você não vai pintar. Sim. E quando você coloca o papel de parede, algo se transforma internamente. Sim. Você está cansada de ver aquela parede, aquele te entristece, você quer tirar aquele azulejo, você Sim. não consegue, né? Por N motivos, aí você faz o quê? Coloca o papel de parede. E aí assim, Transforma a sua transforma. E você também, porque você fica feliz. Nossa, assim, a gente tem vários relatos. Inclusive tem, as estampas são lindíssimas. São lindíssimas, são São. acessíveis e agora a gente está com nossos personalizados, né? Que se a pessoa quiser, a gente faz personalizados, tanto para a indústria, como para negócio, para comércio, né? Com o seu logo e tudo mais. Mas tudo nasce da resolução de um problema. Então, Sim. você empreendedora, procura, eu falo assim, se você tem o dom de vender roupa, quando eu faço meus workshops, eu faço assim, ó, vamos lá, quem vai começar vendendo roupa? Coloca dentro dos teus contatos, eu tenho uma camiseta branca. Sim. Vai aparecer alguém que queira Ah, camiseta com certeza. branca, entendeu? Que queira camiseta branca. Então, muitas vezes, colocando nos status, as pessoas com que eu convivo não sabem o que eu faço, o que eu vendo. Sim. Quando você pergunta para as pessoas, você já espalhou para as pessoas que você conhece que você vende tal coisa? Não. Não, Mas você vai vender como? Nunca, né? né? Então, primeiro você tem que vender para Sim. quem você conhece. Sim, tem o boca a boca também. E né? Porque a depois pessoa você vai aumentando a Sim. sua rede de vendas. Sim. Então, é assim, nada não, sim, você não chega a lugar nenhum se não tiver a ver com persistência, Não vontade tem, e tem. coragem. Senão não Né? vai. Senão você não vai. Nem sempre você vai dar certo. Mas você mas- tem que persistir até Sim. dar certo. Se não Porque deu certo é porque não tá no final. não- Na verdade é verdade. Se não deu certo é porque no Eu final falo não uma chegou. coisa para os meus filhos que tem tudo a ver com o que você fala, só que agora eu vou falar o resto. Na verdade é o seguinte, eu falo, você precisa ter fé, foco e força para ser fodido. É isso aí. Tem que ter F4. Se não vai, não vai. Ó, Você tem que ter força, fé e foco, senão você não vai a lugar nenhum. sabe o que eu falo Vai. para os meus filhos? Porque o mais importante é você ter fé, porque todo mundo acha que é brincadeira, mas é verdade. A fé remove montanhas. Então, se você não persistir, não vai. Porque você vai persistir uma vez, tudo bem. Não dá. A segunda, você vai. A terceira, dá. Sabe? Pega uma caneta para mim ou um lápis. E depois Deve ter também, existe uma outra coisa que eu acho que você deve pensar também, que você deve pensar nisso que eu estou falando, que é o seguinte, eu vou por esse caminho. Aí eu chego até lá e falo, eu acho que não é bem assim. Aí eu vou lá e mudo pro outro. E aí você muda radicamente, Sim. e aí você fala assim, ué, o que essa pessoa faz na verdade? Pois Você é. não sabe, você perde a conexão. E eu pegando na sua fé, que você falou, eu não dou um passo se eu não estiver ligada à vontade do Pai. Isso aí. Então, diariamente eu falo, Senhor, Sim, é que isso a mesmo. minha vida esteja baseada na tua boa vontade, né? Que é boa, perfeita Mas e é isso agradável. mesmo. Mas que eu faça além da minha capacidade. Mas na verdade ele te capacita para você fazer as coisas que você não tem condição. Mas o cérebro, ele quer se acomodar. Sim, ele sim. quer ficar assim, não, tá tudo Sim. certo, você não vai chegar a lugar nenhum. O que eu falo pros meus filhos? Sejam os primeiros. Sim. Sejam sempre os primeiros. Não é ter a melhor nota. Sim. É perguntar, é dialogar, Sim, sim. é ensinar aquele que sabe menos do Sim, que você. sim. Com isso, eu tenho uma médica formada que hoje faz residência em Santos. Ela falou, mãe, é impossível. Eu falei, impossível quem faz é Deus. Sim, sim. O impossível quem faz é Deus. O possível quem faz é você. Sim. Você estuda Sim. até dar certo. Isso aí. E nisso eu tenho 4, mais 3, né? 3, Quantos um fazendo anos tem? engenharia e 2 fazendo medicina. A minha mais velha é 25, a minha mais nova é 20. Nossa, mas esse aqui eu vi Em 5 anos eu fui mãe 4 vezes. Aí eu vou falar uma coisa, por que eu pedi a caneta? Sobre neurociência.
Tá. Porque o que a gente fala da fé está provado agora na ciência. Tá. Porque a gente fala, né, Deus, tem várias passagens, né, que Deus fala assim, está na prova, tenha bom ânimo, porque eu estou contigo, né? E na prova, o que a gente faz? Se prostra. E aí a neurociência veio aqui falar assim, ó, quando você está prostrado e precisa de alegria, coloca uma coisa na sua boca, te força, te força a sorrir. Sim. Quando você é forçado a sorrir, ele manda uma mensagem pro nosso cérebro, Tá, que eu estou feliz, tá. E aí ele manda pro meu organismo serotonina, tá. que é o hormônio da felicidade. Tá. Então, quando você falou de Bíblia, né, de falou de Deus, de fé e não de religião, porque a religião é aquela que Sim. divide as pessoas, Sim. né? E a gente combate com isso com a ciência, você muda histórias. É porque ontem, inclusive, eu não sei se você se lembra, nós estávamos conversando com uma psicóloga que está morando aqui, que ela chama Silvia. Ela falou exatamente isso que você está falando. E nós ficamos prestando atenção, você imagina, a gente está no óculos, tomando cerveja, e ela falando, eu falei, meu Deus, essa mulher tinha que aparecer Deus, obrigada. Ela falou um monte de coisa bacana. E eu fiquei embebida com as coisas que ela falou. Exatamente. E isso, na verdade, manda pro cérebro, o cérebro manda, a neurociência explica. Você é mãe, né? Eu sou. Tá. Então existe um estudo, vários estudos. A né? minha filha é psicóloga. Então, tem vários estudos. Por quê? Eu fui estudar psicologia para entender a mente humana, enfim. Depois eu fui estudar a medicina chinesa para entender por que o seu organismo gera doença através do meu sentimento. Fiz 5 anos de medicina chinesa. E estudo um pouco da neurociência também, fora marketing e tudo mais. Então, de mente eu entendo, eu estudei só 10 anos um pouquinho sobre mente, né? E aí, a Bíblia diz sobre maldição hereditária que vai chegar até a 5ª geração. Sim. Isso tem a ver com o nosso trauma. Quando eu sofro um trauma, a meu DNA encurta. Tá. E aí eu passo, se eu não gerei ainda, eu passo através do meu trauma e da minha geração, eu tô passando o DNA. Por isso que tem muita gente que tem um pai que bebeu, às vezes ela acaba reproduzindo aquilo que ela assistiu e tem um marido bêbado. Mas a Bíblia diz que as minhas bênçãos me alcançarão até 1000 gerações. Certo? Tá bem. Tá. Vamos pra ciência agora? Ah, sim. Eu falei do DNA, certo? Sim. Eu sabendo que o meu DNA muda, tenho exercícios para mudar o meu comportamento, Sim. que muda o meu DNA. Sim, que você Então, o fato de você ter câncer, por exemplo, né, que pode ir até 4ª, 5ª geração, que às vezes não aparece, a gente pode tratar, porque inconscientemente ela está puxando, às vezes, determinadas doenças da família e ela não tem consciência. Sim, sim. Quando isso se torna consciente, eu consigo eliminar através da terapia, através de ajuda, para que eu possa me quer dizer que eu posso blindar. me precaver e me blindar contra esse tipo de doença que foi gerada pelos meus ancestrais. Exatamente. Isso é o que a neurociência fala. E tá falando de filhos, existe vários já estudos que falam assim, uma mãe, um pai orando por um filho que está passando por uma... Sim, uma dificuldade. Não, passando por um exame de imagem a 1000 quilômetros de distância. A parte cerebral muda. Eu, mãe, orando pelo meu filho a 1000 quilômetros de distância, fazendo ressonância, fazendo exames de imagem, uma parte do cérebro responsável por determinada, ele muda de cor através da oração. Tá certo. Foi provado que oração é oração sempre, né? Então... É verdade. Então, assim, a gente fala muito, né? A gente tá começando a falar sobre empreendedorismo, porque se você não acreditar que vai dar certo, nada se dá você certo. não mandar para você, vai acreditar. Eu vou fazer até dar certo. É verdade. Eu vou aproveitar as oportunidades da minha vida. Filho, você é uma bênção do Senhor. Mas é verdade. Filha, você é uma bênção divina. Aí você vai para outra coisa que é importantíssima, que é a palavra. Poder da palavra. Você vê, as pessoas falam umas coisas, você fica, meu Deus, e essa pessoa, o que vai acontecer com ela? Ela só fala merda.
Você fala uma coisa ruim. O meu sobrinho de 6 anos... E aí você fala, meu Deus, aí eu tenho que chegar e falar, muito obrigado, meu Deus, que nós estamos aqui, nós estamos vivos, nós estamos no Guarujá, nós acordamos mais um dia, tem gente que não acordou. E aí como é que faz? O meu sobrinho, Nossa. ele tem 7 anos, ele falou pra mim assim, eu sou burro. Eu falei, quem te falou isso? Os meus amiguinhos. Por que te falaram isso? Falou, porque eu fui mal na prova. Falei, olha, você não é burro. Sim. E aí eu fui, eu fui dando as qualidades. Sim. Porque aí, assim, não é só palavra, eu tenho que mostrar quem faz isso. Sim. É inteligente ou é tal coisa? Sim. Pra que ele possa ele mesmo, psicologicamente falando, é isso. Não. Você não ensina a pessoa como ela vai pescar. Não vai chegar lá, pesca. Não adianta falar pra ele, você não vai é. lá, faz isso, faz aquilo, e aí dá certo. Porque tem que ser assim. Aí Pra eu ele falei... constatar que ele não é burro. Exatamente. Então, assim, quem sabe comprar tal coisa, quem sabe fazer compra mediante a idade dele, né? Sim. Aí ele falou, é verdade. Sim. Então, burro é ele que me chamou de burro? Sim. Aí eu falei, opa, também não. Também não é. Você vai perguntar pra ele assim, por que você me chamou? Sim. Porque as melhores respostas estão nas perguntas boas feitas. São, com certeza. Então a gente tem que ensinar essa geração a questionar e não responder de imediato. Mas sabe o que acontece? Aí nós vamos entrar num outro sistema que nós vamos passar a noite inteira conversando, e tem outra parte importante. Que na verdade, você me desculpe, mas eu tenho que falar. Eu não tenho filho pequeno, minha filha tem 36 anos, meu filho tem 31. Muito bem. Hoje em dia, os pais, eles estão péssimos. Os avós, coitados, são os infelizes. Mas os pais que estão errados, porque eles não sabem educar os filhos. Mas por então que eles estão exaustos. Eles estão exaustos. Aí eles chegam em casa, traz o celular. A menina ficou com o celular, quem está educando ele? Não é nem a escola, agora virou o celular. Antes era a escola. Porque o pai mandava para fazer curso de inglês, francês, português, blá, blá. Aí, agora é a internet. Não dá, né? Quer dizer, se você tem filho, por exemplo, eu quando você teve filho também tive, eu me propus a eu educar os filhos, né? Não a escola. Então, a escola precisa resgatar o Então é isso que eu estou falando. Porque a mulher... A educação. E por que que acontece? A baixa renda ou essa disputa que colocam a gente, que a gente tem que ser mulher maravilha, tem que dar conta de tudo, porque assim, você trabalhou o dia inteiro, aí chegar em casa, você tem que fazer a comida, você tem que internar seu filho. Então assim, peraí, calma mulher, respira que é a solução. Na verdade, a solução é que as mães tivessem filhos homens, os educassem de uma forma melhor, porque ele tem que ser companheiro da mulher. A mulher não tem que ser empregada dele. Não, exato. Ela não é escrava. Assim, para ser um pouco... mas a realidade, até para entender isso... Não, mas isso é uma questão de geração em geração. De muito tempo, né? De muito vai tempo. Longe. Exato. Mas aí, ao invés... Já que você não tem tempo, gente... Eu sou psicóloga. Eu falava assim, eu atendia mães que falavam para mim assim, eu não tenho tempo com meu filho. Falo, tenha 10 minutos de qualidade, que vai valer por 10 horas, 20 horas que você está maltratando. Então, o que eu falo? Aonde você vai, leva papel, caneta, canetinha e deixa ele brincar. E vai dando coisas assim. Então, uma mudança, se essa entrevista ajudar uma mãe, uma empreendedora, já valeu a pena. Porque você tem que repassar isso. Na verdade, eu acho muito bacana esse programa. Eu comentei inclusive com o meu marido. Meu marido não tem nada a ver com isso. Ele trabalha com móvel há 40 anos, ele virou cinegrafista. Mas aprendemos, é difícil, mas aprendemos. E eu falei para ele uma coisa. Tem várias pessoas que eu não conheço que veio o programa e 3 pessoas me mandaram mensagem. Dizendo que a mulher dele está ótima, que ela está felicíssima, que tudo mudou lá na casa dele. Eu falei, nem conheço. Mas para mim é uma alegria eu chegar a deitar e falar, meu Deus, eu consegui ajudar 3 famílias a melhorarem. Sabe que eu já... a pessoa fica feliz da vida. Eu antes da Covid, né, até 2020, quando meu pai faleceu, eu fazia live diariamente. E a sua mãe? Minha mãe, ela pegou sequelas da Covid. Mas tá viva? Sim, aí ela ficou quase 2 anos sem andar e depois... Foi internada nesses 2 anos muitas vezes, foi desenganada, depois agora infartou de novo. Então a gente vive nas sequelas da Covid, com problemas sérios, né? A gente chegava ajudando a filhinha. Agora eu moro com ela, porque na minha casa sobe escadas, ela não pode mais subir escadas. Né? Então eu moro com ela no apartamento, né? Sim. E
E aí meus filhos não moram mais comigo, porque cada um está estudando num lugar diferente, né? Mas eu fazia lives diariamente. E sempre, às vezes, quando dava assim, eu falava assim, vamos pro divã com a Alê. Quero divã com a Alê. Eu vi alguma mensagem, alguma coisa, e esse divã com a Alê era uma reflexão sobre aquilo que eu tinha visto ou tinha vindo à minha cabeça. E eu já recebi várias pessoas que saíram da depressão, é muito bacana. Porque você incentiva, fala assim, não, é possível. Se ela saiu de um casamento violento, se ela saiu de uma depressão... Mas é o que eu falo, saber animar as sai... pessoas e falar, puxa, se ela saiu assim, você também pode sair. Exato. Então, ao invés de ficar em casa chorando debaixo da cama, faça alguma coisa por você, não é? Hoje, no dia de hoje que eu fiz uma live, eu falei, né, não deixei salvo, mas eu falei, hoje é um dia que eu não queria sair de casa. Hoje é um dia que eu não estou bem para falar. E foi, eu tenho a minha rede de comunicação como às vezes um desabafo e o pessoal acaba me entendendo, enfim. Falei, hoje é um dia que eu não estou me sentindo Mulher Maravilha, mas não tem a ver comigo. Tem a ver com o trabalho, tem a ver com as pessoas, tem a ver com o outro. E aí você fala assim, opa, eu não tenho nada a ver com o outro, eu tenho a ver comigo. Acorda e segue em frente. Isso aí. Vamos pro barco, assim. E aí teve uma vez que eu falava pra todo mundo, as pessoas que me assistem vão saber, eu falava assim, Jesus, eu falava assim, ó, Jesus tá no meu barco, se eu cair, se meu barco virar, eu passo vergonha, mas Jesus, E aí teve numa meditação que eu tava, ele fala, porque assim, ele falou assim, você falou que eu tô no teu barco, né, que eu vou passar vergonha de tu cair, só que você nunca colocou eu pra dirigir o seu barco. Tomei assim, ó. É verdade. A gente fala assim, Jesus tá no meu barco. Não, coloca ele pra dirigir seu barco. Mas na verdade, quando eu acordo de manhã, que eu vou à missa todos os dias na sala de Fátima, eu falo, olha, entregue minha vida ao Senhor. Faça da minha vida o que me olha pro governo, certo? Então pronto, ele quer fazer, faz o que ele quiser. Eu estou aqui Só que na hora das decisões a gente não pergunta. Mas tem que... Na hora da decisão, assim, aí na hora que eu tô precisando de dinheiro, eu vou pedir pro vizinho, eu vou pedir pra agiota, eu vou pedir empréstimo, eu vou pedir não sei o quê. A última pessoa que eu vou falar, agora só me resta é Deus. Por que não no começo a gente não vai ver? Eu preciso, faz alguma coisa. Aliás, outro dia eu estava pensando nisso, porque eu tenho 2 apartamentos para vender aqui no Guarujá, fantástico. Não é um problema, não é um comercial, mas eu tenho. Então, na verdade, eu falei, pô, tinha que vender, né? Aí depois eu falei, gata, que meu apelido é gata, né? Eu falei, gata, de vez em quando eu converso comigo, eu falei, gata, larga ser imbecil, porque se você entregou a sua vida para ele, ele vai resolver. Então pronto, não é mais problema meu, problema seu, né, meu? Dei pra ele, ó, vai vender o apartamento, por favor. Como empreendedor. Então, como eu confio nele, eu sei que vai dar certo. Como empreendedor, acredite no que você está fazendo. Peça sinais para Deus, se é isso mesmo que é para você continuar. Senão você vai aprenda com a tecnologia. Tem aí muitos, eu mesmo dou muitos treinamentos gratuitos e vou continuar dando muitos lá na Tentação. Dou treinamento gratuito. Para as pessoas poderem usar o marketing como uma rede para poder... treinamento gratuito é demais, né? Muito bom. Eu dou muitos, e para adolescente, e recebo crianças, enfim. Porque isso é o meu id. Para você. Né? É o meu id. E que eu recebo muito mais. Com certeza. Eu recebo muito mais. Porque quando você dá para as pessoas, você recebe muito mais. Sem dúvida. Porque na verdade você está dando aquilo porque você quer dar, não porque a pessoa, eu dou para você porque eu quero. Se você me agradecer, ótimo, se não me agradecer, eu vou gostar. Você sabe qual era o meu problema, a minha dor? Eu já fiz muitos cursos. O primeiro curso que eu fiz, eu não tinha dinheiro de jeito nenhum para pagar ele, né? Aí, enfim, só que quando eu ia no curso, eu saía de lá, yes! Chegava aqui na loja, parava na loja e falava assim, esse yes, yos, cadê ele? Porque a realidade minha era outra. Sim. Porque eles não ensinavam como fazer. Sim. Só ensinava ali, colocava sua autoestima e tal. Como eu faço? Porque quando a gente fala de marketing digital, isso há 8 anos, quando eu comecei a estudar 8 anos atrás,
Só falava de e-books, falava Sim, de sim. vender cursos. Sim. Não falava como você aprende a vender um produto físico, Sim. né? E aí eu falei, não, agora não. Agora, quando eu fizer, eu vou ensinar as pessoas a como colocar, como fazer, né? E esse é um O que importa é isso, né? porque você... Não Aí você você fala, tem que você faz isso, mas você tem que aprender como fazer isso. Né? Exato. Então você Não fala assim, vai. mas eu sou sozinha. Eu também era sozinha. Sim. Eu que fazia o vídeo, eu editava, eu respondia a todo mundo. Sim. Aí eu que fazia a compra. Teve uma vez que eu fui 3 vezes para São Paulo. No mesmo dia! No mesmo dia eu fui 3 vezes para São Paulo para buscar encomenda de... Então assim, você não pode ter... Porque eu tinha 4 filhos. Então qual que é... O que vai fazer com que eu levante da cama? Sim, são eles. São eles, eu tinha que alimentar, eu tinha que sustentar, eu tinha que pagar a escola, eu tinha que ajudar, eu tinha que ser a motivadora deles. Sim. Eu não queria que eles me vissem na cama. Não podia. Então, filha, não dá. Levanta a bunda e vai e sai correndo. Então, gente, vocês viram que isso é uma história de sucesso. Então vocês vão na tentação, compram um monte de coisa. Que lá tem Fazer a tentação, exatamente, tem de tudo. E agora vocês já O que conhecem. não tem, a gente busca pra você. E agora vocês já conhecem a lei da tentação.